porque está faltando para o Marcos, está faltando para mais gente. Isso é um absurdo. É item básico, não pode faltar numa prefeitura. Cadê o planejamento da prefeitura? Deixa eu ver de novo a reportagem. Olho na notícia. Marcos Antônio tem 34 anos e há 14 vive assim, na cama. Ele foi agredido brutalmente por 4 jovens e quase morreu. A história é carregada de crueldade. Depois de ter sido atingido por várias pauladas na cabeça, foi jogado em uma cova no cemitério da cidade. No dia seguinte, um homem o encontrou e ele foi socorrido. As sequelas que ficaram são muitas. Ele não anda e fala com dificuldades. Por causa das limitações, Marcos precisa de atenção 24 horas por dia. Os parentes se revezam para cuidar dele, mas a companheira fiel é a mãe, Dona Magali. É ela quem dá os remédios, troca e alimenta. Como ele fica só na cama, precisa usar fraldas. Por dia, são usadas de 4 a 8. O produto era fornecido pela Prefeitura de Sumaré, mas há 3 meses está em falta. Os irmãos precisam fazer a famosa vaquinha para comprar o item. Só que isso tem pesado muito no bolso. As despesas mensais chegam a quase R$400. A gente tem que comprar ou na farmácia ou por os outros que acabam ajudando a gente. A gente vai atrás de algumas pessoas que acabam ajudando ele com a situação dele, né? Mas a prefeitura não está ajudando a gente. O jovem também recebia alimentação especial e cesta básica do governo municipal. Mas há cerca de 5 meses, os benefícios foram cortados. A família é humilde. A mãe ganha apenas um salário mínimo e não tem condições de comprar tudo o que o filho necessita. O irmão trabalha em 2 empregos para poder ajudar. O que a gente tenta fazer, somos eu e minha irmã, né? Tem os familiares que também dão uma ajuda e outras pessoas. Mas mesmo assim tá difícil, a gente não tá conseguindo manter eles e fazer. Por causa da insistência da família, a prefeitura chegou a mandar neste mês 3 pacotes de fralda. Quando necessário, são 10. Mas, segundo Dona Magali, o produto é de baixa qualidade. Eu lavo 4, 5 lençóis por dia de xixi, que além da fralda, os lençóis ficam até encharcados de xixi, que não vence. E eles... De fralda de má qualidade. É. O que a família mais deseja é que a situação seja normalizada, para que Marcos possa ter mais qualidade de vida. Eu gostaria que eles mandassem uma fralda mais reforçada e a alimentação dele que eles não estão mandando. E isso faz falta, né? No fim do mês faz falta por causa do dinheiro pouco, né? Faz falta pra gente, viu? Além da gente fazer o que a gente pode, nossa, a gente tem que dar aqueles pulos bem grandes para poder conseguir, viu? Apesar de todas as dificuldades, Marcos é uma pessoa alegre, adora conversar e dar risada. Fã do Brasil Urgente, ele manda um recado para o apresentador Rodrigo Salomão. Rodrigo, eu gosto de seu programa, sabe por quê? Você é um cara, meu, faz 1000 favores. Ô Marcos, nós vamos continuar acompanhando esse caso aí e vamos cobrar da prefeitura o que a prefeitura tem a obrigação de fazer. E se está faltando para o Marcos, deve estar faltando para mais gente. Essa é que é a realidade. Um absurdo isso aí, um absurdo. Vem comigo aqui. Um homem foi preso e um menor apreendido por homens da Guarda Municipal de Americana no Parque da Liberdade. Todos eles procuravam drogas em um balde enterrado. Edson Silva ao vivo tem os detalhes, deixa eu ver as imagens. O Edson, a droga estava enterrada no parque, Edson? Exatamente, Rodrigo, uma boa tarde. E nessa ocorrência aí, um homem, um rapaz de 19 anos e um adolescente de 16 foram detidos aí, como você disse, no Parque da Liberdade Americana por homens da Guarda Civil. Eles foram pegos no momento em que abriu um balde que estava enterrado ali numa mata, né? E nesse balde havia 1,2 kg de maconha, essa droga já fracionada para a venda. As equipes da guarda tinham uma denúncia anônima de que uma área verde ali do bairro seria utilizada para estocar entorpecentes. Os guardas que patrulhavam ali pelo local, eles viram a chegada desses 2 rapazes, né? Eles que chegaram em bicicletas,
observaram a dupla ali entrar na mata e então seguiram os suspeitos. Os patrulheiros viram a dupla se aproximar de uma árvore, onde ali eles desenterraram, né, esses dois rapazes desenterraram o balde plástico onde estava a droga. O rapaz de 19 anos aí tentou escapar, mas foi dominado aí pelos guardas. Havia ali mais de 100 porções de maconha, sendo que parte do entorpecente estava fracionado em 18 aí porções maiores. Além da droga, foram apreendidos 2 celulares e pouco mais de R$200, além dos veículos que eles chegaram lá, as bicicletas. O adulto foi autuado em flagrante por tráfico, enquanto o adolescente foi liberado para a família e responderá junto à Justiça da Infância e da Juventude. Rodrigo. Olha, é muita droga, hein? 1,2 kg de droga, confere, ô Edson Silva? Exatamente. É muita droga. Gramas de maconha. Será que era para o consumo? Para o consumo que não era, né? Estava fracionada para venda, né, Rodrigo? É venda, claro. E o tráfico sempre busca menores, né? Porque o menor geralmente não é punido, o menor é beneficiado pela lei e acaba servindo ao tráfico do jeito que o tráfico... Olha quanta droga, velho. Olha quanta droga apreendida. Parabéns ao trabalho da Guarda Municipal de Americana, aliás, sempre colocando aqui no nosso Brasil Urgente notícia importante nessa prestação de serviço à população de Americana. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo. Olha, e um homem foi preso pelo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Ele é suspeito de tráfico de drogas em Campinas. O homem saiu de São Paulo, estava aqui na cidade de Campinas há pouco mais de um mês. Ele, de tanto usar crack, parece que fazia 2 dias que ele não dormia. 2 dias sem dormir. Ele acabou tirando um cochilo e dormiu, foi dentro da viatura do BAEP. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Gilberto Nascimento Santos, de 21 anos, foi preso durante patrulhamento dos policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, no bairro Bonfim. Temos informações de moradores da região que lá está correndo tráfico e uso de entorpecentes. A patrulha de cavalaria hoje estava patrulhando pelo local. O indivíduo, ao avistar a patrulha, acabou jogando algo ao solo. Durante a busca pessoal foi localizado entorpecente com ele e um pouco de dinheiro. Com o rapaz, a polícia encontrou pedras de crack e dinheiro. O entorpecente estava nesta carteira. De acordo com a PM, o local onde ele foi preso, um bar na Avenida Governador Pedro de Toledo, é conhecido pelo tráfico de drogas. Segundo a polícia, Gilberto é usuário de crack e trabalhava para o crime para sustentar o vício. O jovem é de São Paulo e estava em Campinas há um mês. Segundo ele que está passando, está apenas de passeio. Passou por Jundiaí e depois de Jundiaí está em Campinas. Estava querendo retornar para São Paulo. Ele não tem contato com a família, justamente por causa do uso de droga? Justamente. Disse que com a família dele, acabou brigando com a mãe, com todos os familiares e saiu de casa, devido ao entorpecente mesmo. Na delegacia, enquanto a ocorrência era registrada pelos PMs, o rapaz dormiu dentro da viatura do BAEP. Disse que há 2 dias que ele está sem dormir, justamente por estar envolvido com o entorpecente. Gilberto já tinha passagem pela polícia por furto e foi conduzido à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial da cidade. Vocês prestaram atenção na reportagem? O sujeito veio de São Paulo para poder consumir droga aqui em Campinas. Por que veio para Campinas? Porque a Cracolândia não para de crescer aqui em Campinas. Como tem repressão à Cracolândia, como tem trabalho lá na área da Cracolândia, no centro da capital paulista, esses usuários estão migrando para Campinas. Primeiro, porque conseguem dinheiro fácil, ou com pequenas ações criminosas, ou pedindo dinheiro nos semáforos, no comércio. Isso é muito comum aqui em Campinas e não para de crescer o número de pessoas nessa condição. Não para de crescer o número de pessoas nessa condição. Tem tráfico de drogas adoidado nessa Cracolândia aqui do centro de Campinas, atraindo gente de fora, que fica nessa situação aí, olha. O sujeito consome droga, se mata na droga e para poder sustentar o vício, o que ele faz? Ele vende droga. Tem até um kit lá, não é isso? Com 14 pedras de crack, um negócio assim. O cara vende 10 e fica com 4 para ele. Não é uma história dessa, ô Felipe Pereira? Se não for isso, é mais ou menos isso. É o kit droga. O cara vende uma parte e a outra parte fica para ele como pagamento. Ele não ganha dinheiro nem vendendo droga. Ele só serve ali de meio para o traficante. É usuário. Aí passa como usuário, a lei contra o usuário, ela acaba sendo permissiva, sem o tratamento adequado. O sujeito é detido hoje por posse de droga, no outro dia está na rua, não é encaminhado para tratamento, absolutamente nada.
E é isso que alimenta a violência, especialmente os crimes de furto, roubo, pequenos roubos que a gente registra todos os dias aqui na nossa cidade. Olha como é que o sujeito está acabado, 2 dias sem dormir, aí ele foi tirar um cochilo na cadeia, vai dormir na cadeia agora, né? Vai dormir na cadeia agora. Ah, faça-me o favor, hein? Mais uma ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar, com os homens da Cavalaria. Aliás, parabéns lá ao BAEP e ao trabalho lá da Cavalaria, do trabalho ostensivo em campo, também do Canil, trabalho de gente especializada no combate ao crime. Vem comigo, teve uma outra história do fim de semana que ainda repercute bastante, com vítimas, 5 pessoas baleadas, 2 pessoas acabaram morrendo em Jaguariúna. Parece que tem imagens aí, hein? Tem o flagrante aí. A polícia investiga um possível acerto de contas na cidade de Jaguariúna. Imagens da Suzy Baião cedidas aqui ao nosso Brasil Urgente. O Ney mostra pra gente, enquanto o Edson Silva fala comigo aqui. O Edson, são 5 baleados, 2 dessas pessoas acabaram morrendo. É isso, Edson? Exatamente, Rodrigo. A Polícia Civil de Jaguariúna investiga nesta dupla execução. O crime foi na rua Abacateiro, ali no Jardim Roseira. 5 pessoas, entre as quais uma criança de 4 anos, ocupavam o carro Gol preto, né? Quando chegaram 2 homens numa motocicleta, os 2 criminosos estavam com capacetes e fizeram vários disparos de armas aí 9 milímetros. Pelas cápsulas e projéteis encontrados já junto ao carro, né? Foram pelo menos 16 tiros. O Cristiano Douglas Alves, 36 anos, e a esposa dele, Josiane Cristina Roberto, 35, foram atingidos com pelo menos 5 tiros cada um, segundo a polícia, né? E morreram quando eram socorridos no Hospital Municipal de Jaguariúna. O filho de casal de 4 anos também foi atingido, além de uma adolescente, ela que seria filha da Josiane, e o namorado dessa adolescente, um rapaz de 19 anos, também foram baleados e todos foram socorridos, e a informação é que não correm risco de morte. A família moradora do bairro Roseira de Cima, uma região ali, segundo a polícia, problemática em relação ao tráfico de entorpecentes, e não se descarta a possibilidade aí de alguma retaliação nesse caso. Na manhã de hoje, o casal foi enterrado em cidades diferentes, né? O homem em Jaguariúna mesmo, e a mulher, ela foi sepultada em Santo Antônio de Posse. Nós estivemos em contato com a delegacia de Jaguariúna, a polícia ainda não adianta nada da investigação, foi aberto um inquérito e esse caso está sendo investigado, essa dupla execução, Rodrigo. O Edson Silva, não é incomum esse tipo de coisa lá em Jaguariúna, hein? Vira e mexe, a gente noticia e mostra gente morta, envolvida em tiroteio, gente envolvida em acerto de contas lá na cidade de Jaguariúna, indicando que há uma disputa, especialmente pelo tráfico de drogas. É leviano e cedo demais para falar que nesse caso aí tem alguma relação com esses crimes que vem acontecendo, mas é uma hipótese que a polícia não descarta na investigação. Já não é o primeiro caso envolvendo disputa lá na cidade, viu, Edson Silva? São vários casos envolvendo essa disputa. Não sei se é uma briga entre traficantes por espaço de venda de drogas. O fato é que Jaguariúna, infelizmente, sofre e muito com a questão do tráfico de drogas, e é isso que desafia a polícia. A polícia tenta descobrir exatamente o que aconteceu e se nesse caso aí houve de fato um acerto de contas, porque quem atirou tinha um alvo específico, né, Edson Silva? Exatamente, a informação é que essa dupla, né, numa motocicleta, encostou ao lado desse veículo e fez vários disparos, inclusive um outro carro que estava próximo ali também foi atingido, mas ninguém ficou ferido nesse outro veículo, Rodrigo. Meu Deus do céu, violência numa cidade que tem sofrido bastante com a questão do tráfico de drogas. É a cidade de Jaguariúna, a gente continua acompanhando e vai trazer os detalhes para você aqui durante a nossa programação. Olha, tem aquele caso nojento de Indaiatuba, tá no ponto aí, dá nem vontade de falar disso aí. Um homem de 59 anos foi preso em flagrante em Indaiatuba, suspeito de abusar de uma criança. Ele estava com um garoto de 7 anos que morava com a avó nos fundos da casa dele. A mãe não sabia o que acontecia e conversou com a Carla Ramil. Deixa eu ver a reportagem agora aqui, ó. Olho na notícia.
A vítima, um menino de 7 anos, mora com a avó, mas segundo familiares, a mãe costuma visitar o filho com frequência. Neste domingo, ela chegava à casa no Jardim Morada do Sol quando surpreendeu Manuel Gomes de Oliveira, de 59 anos, abusando do garoto. Sem mostrar o rosto e muito abalada, ela conta como tudo aconteceu. Eu cheguei e ele estava lá no quintal com o pênis para fora e meu filho fazendo carícia. Eu gritei, daí o meu filho saiu correndo. A criança mora nos fundos da residência de Manuel. A mãe ficou desesperada ao ver a cena e tirou o filho de perto do homem. Eu fui colocar meu filho para tomar banho e voltei lá falar com ele e já liguei para a polícia. Esta não foi a primeira vez que o abuso sexual aconteceu. Há algumas semanas, a criança havia comentado com a mãe uma situação parecida, mas auxiliar de produção não acreditou que o fato pudesse mesmo ser verdade, já que conhece o homem há 6 anos e até então não tinha motivos para desconfiar dele. Em concreto, não. Ninguém vem com estrela na testa, a gente não sabe, a gente vê a pessoa, não vê o coração. Não é isso. Nunca imaginaram que pudesse passar por... Não, pelo menos eu não, nunca. Na delegacia, o menino confirmou os abusos e parecia não entender o que estava acontecendo. Assustado, quase não falava. Manuel foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Ele foi encaminhado ao presídio de Sorocaba. A criança deve passar por exames no Instituto Médico Legal. Muita revolta, porque você cria um filho, depois você vê uma cena dessa, é horroroso. Eu pretendo que ele fique preso, que ele nunca mais faça isso, nem com meu filho, nem com nenhum outro. Cara, a situação foi pior do que eu imaginava. A mãe flagrou o ato, é isso, Felipe Pereira? A mãe flagrou o ato, chegou e o abuso estava acontecendo. E me parece que recebi a informação hoje de que o sujeito depois contou na delegacia exatamente como tudo acontecia. Faça-me o favor, meu Deus do céu. Mas que coisa terrível, coisa terrível. Né? Um caso... eu não tenho nem palavras para falar disso aí. Nem palavras para falar disso aí. O meu medo é um sujeito desse ser preso e depois voltar para a rua, sem nenhuma revisão psicológica, sem nenhum laudo que comprove a possibilidade de conviver em sociedade. Porque o cara que chega a uma maluquice dessa, de abusar de uma criança de 7 anos, né, o abuso por si só já é a pior coisa que pode acontecer. Agora, contra uma criança de 7 anos, 7 anos nós estamos falando, a criança nem sabe do que se passa. Nem sabe o que está acontecendo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, porque a gente continua em Indaiatuba. Tem aquele caso que chocou em Indaiatuba, uma mulher morta pelo próprio pai. O homem suspeito teve a prisão decretada pela justiça e parece que tem novidade no caso, hein? Carla Ramil, ao vivo em Indaiatuba, tem novidade sobre o caso. Antes, vamos relembrar aí a história com o Walter Sena e com a Karina Rica. Olho na notícia. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã. Michele Azevedo, de 28 anos, estava dormindo quando o assassino chegou à casa que fica nos fundos dessa residência, no bairro Morada do Sol. Ela levou 2 tiros, um deles no rosto. Chegou a ser socorrida no hospital da cidade, mas não resistiu. A ocorrência deixou os vizinhos abalados. Nossa, demais. Quando que eu ia esperar que acontecer isso, né? Logo o vizinho da gente, né? Assusta demais, né? Os vizinhos, os parentes, né? Nada foi levado da casa. Durante todo o dia, a movimentação de parentes no local foi grande. Eles evitaram declarações oficiais, mas longe das câmeras, afirmaram que o criminoso seria o próprio pai da vítima, Marim de Azevedo. Um cunhado de Michele relatou que o homem tinha se separado da mulher, culpava a filha pelo desentendimento do casal e várias vezes teria ameaçado matar a família inteira. A prisão temporária de Marim Moisés de Azevedo, de 54 anos, foi decretada depois que várias evidências levaram a polícia a concluir que ele é o autor do disparo que matou a vendedora e filha dele, Michele Azevedo de Paula, de 28 anos. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto dormia em casa, ao lado da filha de 9 anos. A casa de Michele não tinha sinais de arrombamento, o que mostra que o autor do crime tinha acesso à residência. Além disso, um carro igual
igual ao dele foi visto pela vizinha minutos antes. E na porta da casa dela foi deixada uma marreta que ele tinha emprestado de um amigo na noite anterior. Essa marreta, ele só teve acesso a ela depois do jantar com a Michele. Logo, ele voltou lá. Depois, entendeu? Foi aí que a gente teve certeza. Marim estava separado da mulher há 3 meses e desde então fazia ameaças a ela e aos filhos. Ele teria matado a filha por vingança à ex-esposa. Tinha separado da mulher no final do ano passado e ele achava que os filhos tinham apoiado a mãe, achavam que a mãe já tinha outra pessoa e que estavam todos do lado dela, mesmo ela estando errada. Aquela loucura na cabeça, né? E aí ele ameaçava a ex-mulher. Ninguém esperava que ele fosse fazer mal para os filhos, né? Para outra pessoa que não é ex-mulher. Mas ele fez com a intenção de judiar da mãe da moça. Desde o dia do crime, ele não foi mais visto. As investigações continuam e a polícia procura pistas de onde ele possa estar escondido. Olha, a novidade é o seguinte, o homem está preso, hein? Depois que a Polícia Civil de Indaiatuba solicitou à Justiça o pedido de prisão do homem, o homem foi preso hoje, na Bahia. Me parece que é na cidade de Jequié, é isso, Felipe Pereira? Jequié, na Bahia, o local onde esse sujeito foi preso. A doutora Fernanda falou agora há pouco com a Carla Ramil, parece que tem aí a entrevista. Deixa eu ouvir a doutora Fernanda falando sobre a prisão do sujeito. Olho na notícia. Marim Moisés de Azevedo, de 54 anos, foi preso na Bahia. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a própria filha, Michele de Azevedo, com 2 tiros no rosto em fevereiro deste ano. Desde o dia do crime, ele estava foragido. O assassinato aconteceu quando as duas dormiam, Michele e a filha de 9 anos. Desde o dia, ele fugiu. Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Matoso, delegada da DDM aqui de Indaiatuba. Doutora, como é que aconteceu essa prisão? A gente tinha notícia já que ele estava na cidade de Jequié, na Bahia. Logo depois do crime, a gente já teve notícia que ele estava lá. A gente entrou em contato com a polícia de lá, tinha sido enviada já para eles a cópia do mandado, a cópia da foto dele. E desde então a gente está trabalhando em conjunto. Aí essa semana, agora hoje de manhã mais especificamente, a Polícia Militar de lá recebeu uma denúncia de onde ele estaria e foi feita a prisão lá no estado da Bahia. Doutora, para a polícia não há dúvidas de que ele realmente é o autor do crime, né? Não, nenhuma. Não há nenhuma dúvida. Desde o dia do crime, a própria família já achava realmente que tinha sido ele. Foram feitas as investigações, foram encontrados objetos no local do crime que só ele poderia ter colocado, não havia nenhuma dúvida. E, além disso, depois do crime, ele ainda continuou ameaçando os outros familiares, o outro filho, a esposa, dizendo, ele mesmo confessa por telefone para os familiares que ele mesmo matou, não há dúvida nenhuma. A motivação teria sido realmente essa, né? Ele já vinha ameaçando a filha por não aceitar o fim do relacionamento com a esposa. Exatamente, era ciúmes. A esposa já queria o divórcio, né? E como os filhos apoiavam a mãe nessa decisão, ele se voltou contra os filhos, em vez de se voltar contra a esposa. E aí ele acabou matando a Michele e dizia que ainda ia matar o outro filho e depois ainda ia matar a esposa. Doutora, para a polícia, um crime esclarecido, qual é o sentimento? Alívio. É uma sensação de dever cumprido, muito bom. A partir de agora, quais são os próximos passos? Agora a gente tem que buscá-lo lá na Bahia. Já foi feito contato lá com a polícia de Jequié. A gente deve estar indo essa semana ainda até Ilhéus, que é o aeroporto mais próximo, buscá-lo na cadeia de Jequié, trazer para cá, onde ele vai ser indiciado, aqui nessa delegacia, depois é mandado para a cadeia pública aqui de Campinas. Okay. Obrigada pela entrevista, doutora Fernanda. Carla Ramil, de Indaiatuba. Carla Ramil falando com a gente, direto de Indaiatuba, a delegada doutora Fernanda, parabéns à Polícia Civil de Indaiatuba, parabéns aos investigadores que trabalharam e rapidamente agiram em relação a esse caso absurdo. Porque você imaginar que um pai mata a própria filha é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Alguém da família falou, Felipe Pereira? Alguém da família falou com a gente? O Alexandre, que é o filho, está no ponto isso aí? Está no ponto? Parabéns aí à Polícia Civil, que acabou fornecendo informações aí e cumprindo conjuntamente com essa polícia da Bahia. Não é a primeira vez que a polícia da Bahia colabora, hein, com a gente aqui no estado de São Paulo. Deixa eu ver então, a Carla Ramil conversou agora há pouco com o Alexandre, que é o filho da vítima. Que situação do Alexandre também, porque o pai dele matou a irmã. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Deixa eu ver aí, olho na notícia.
Agora nós vamos conversar com o Alexandre. Ele é irmão da Michele e é filho do Marim. Um caso complicado para a família, né? Onde um pai matou a própria filha com 2 tiros. Alexandre, fica difícil, né? Um caso como esse para a família, já que se trata da sua irmã, a vítima, e seu pai, o autor do crime. Como é que fica essa problemática para os familiares? Como é lidar com isso? Na verdade é um caso muito complicado, né? Até o momento a gente não consegue acreditar. Ele é como que o próprio pai, né? Ele é meu pai, como que o próprio pai consegue fazer isso com a filha, né? No caso da minha irmã. A gente nunca imaginava que ele era capaz de fazer o que ele fez com a filha dele, dormindo, né? O que foi ele foi tudo premeditado, fez isso com a filha, a minha irmã, a Michele, dormindo, e detalhe, ao lado também da filhinha dela, né, de 9 anos, né, que só nós da família sabe a dor que nós estamos passando, e a menininha também que chora até hoje, pedindo pela mãe, passando por psicólogo, né, uma dor muito grande, e até hoje a gente não consegue gritar que ele foi capaz de fazer uma coisa dessa. E desde o dia do crime, que aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano, o Marim, ele estava foragido, né, com prisão preventiva decretada, mas estava foragido. Agora que ele foi encontrado, para a família é um grande alívio. Mas, Alexandre, como a problemática toda envolve também uma série de ameaças que esse pai, mesmo foragido, vinha fazendo para o restante da família, né? Além da dor, da perca, né, que eu perdi a irmã, saber que foi o pai que fez isso aí, ele ainda continua ligando, ameaçando, no caso eu, a minha mãe, uma tia minha também ele ameaça, que ele alega que nós ficamos pro lado da minha mãe na separação, e ele acha que nós somos errados, que nós tínhamos que ficar do lado dele, apoiando ele. A gente da família sabe o que a minha mãe fazia, o que a minha mãe passou com ele muito tempo. Então a gente estava do lado da minha mãe mesmo, não é mentira. Só que em nenhum momento maltratamos ele, nada, né? E ele, no caso, minha mãe separou dele, ele não aceita a separação. E ele andou ligando, falando que ainda vem ameaçando eu, falou que o próximo seria eu, e que fez o que fez e dá tudo a entender que ele não se arrepende. São ameaças de morte, né? Ameaças de morte. Ele fez com a filha e falou que o próximo é eu. Eu, a minha mãe e a minha tia. Ele apresentava esse comportamento agressivo antes? Vocês imaginavam que ele fosse capaz de cometer tamanha crueldade? Não. Ele, sim, sempre eu comentei, ele sempre foi uma pessoa meio fria. Dava para perceber a frieza nele. Mas a gente não achava que ele era tanto, não. Capaz de tanta coisa assim, não. Agora, com a prisão dele decretada, é um alívio? Saber que vocês não vão mais receber essas ameaças, que sua mãe não vai mais receber esse tipo de ameaça? Como é que fica? Então, é um alívio muito grande, né? Que nem eu sempre falo, a dor da perca da minha irmã, isso vai ficar no coração guardado e isso não vai sair. A gente vai ficar velho e vai lembrar disso aí. Mas é uma sensação de alívio muito grande, porque até então eu vivi uma vida de tormento aí, há quase 4 meses. Eu, a minha esposa, as minhas filhas, vivendo, sabendo que está sendo ameaçado, né? As minhas filhas mesmo, tenho filha pequena, sabendo que o pai dela está sendo ameaçado, no caso eu. Sua mãe até vivia num local escondida, né, por medo? Minha mãe até o momento também saiu da cidade, abandonou a casa dela. Até o momento não está mais na casa dela, né? Com medo, porque sabia que o que ele fez com a Michele, ele ameaçava a gente. Sabia que a qualquer momento ele podia voltar. E o nosso medo era dele voltar e encontrar algum de nós. Entendeu? Apesar da tristeza da perda da sua irmã, agora, como é que fica? É interessante que em 4 meses a polícia tenha conseguido localizar esse homem, né, o seu pai, por meio de uma denúncia anônima, né? É muito gratificante para nós, né? E até mesmo pelo trabalho que a polícia foi feito aí. É uma gratificação muito grande, né? E saber que agora ele daqui para frente ele vai ficar preso, né? E poder dar paz para a família, né? Para a gente tocar a vida em paz para frente, que até o momento a gente não conseguia mais. E cuidar da sobrinha que ficou. E cuidar da sobrinha que ela tem eu como um pai dela e a minha esposa como uma mãe, né? Só nós sabemos a dor que a menininha tá. A gente está dando suporte, tudo para ela necessário, né? E estamos aí para ajudar ela. E agora, se Deus quiser, daqui para frente aí vai virar essa página aí. E o que fica da Michele? É uma lembrança, uma saudade muito grande que eu tenho no coração da minha irmã. É uma pessoa muito boa que ela era, a mãe que ela era. Eu tenho uma dor muito grande de ter perdido a minha irmã, mas eu sei que ela está num bom lugar com Deus, está descansando. Ok. Muito obrigada pela entrevista, Alexandre. Carla Ramil, de Indaiatuba. Caso triste, porque você imaginar que o pai tirou a vida da própria filha é algo que, aliás, é difícil de imaginar mesmo, né? É porque aconteceu, senão a gente jamais poderia imaginar um caso desse. Está preso, nós vamos acompanhar a transferência agora da Bahia para que ele possa cumprir pena aqui na região, ser julgado pela justiça, mas possa cumprir inicialmente o que está
está previsto para ele pela Justiça. Ponto final, acabou, não tem tempo para mais nada. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, a sua companhia. O Datenão está chegando aqui, ó, para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena na tela da Band, um crime brutal. Zelador morto, queimado e esquartejado pelo vizinho. Amanhã eu estou de volta às 4h30 da tarde. Tchau para todos.